Oi pessoal, vamos continuar aqui então nossos estudos, olha só. Aqui nós vamos agora resolver juntos aqueles exemplos da apostila, tá lá na aula 2. Porque antes do exercício tem a parte de exemplo. Então, são 3 exemplos da apostila que já estão resolvidos lá, mas eu prefiro resolver com vocês aqui junto, tá bom? Vamos lá, exemplo 1. Um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que constitui. Bom, já vimos que temos que calcular no problema 2 grandezas: a capacidade térmica e o calor específico, tá certo? Antes disso, antes de mais nada, a gente tem que todos os problemas da mesma forma fazer o seguinte: nós temos que achar onde estão as grandezas e as medidas do problema. Vamos lá? Vamos lá. Qual é a massa do corpo? 50 gramas. Então, vamos lá. M é igual a 50 gramas. Bom, ele recebe 300 calorias. Então, 300 calorias é o calor que ele recebe. O Q. Q é igual a 300 cal. Bom, agora vamos lá. Nós temos a temperatura final, que é 20 graus Celsius, e a inicial, que é menos 10 graus Celsius. Então, tem aqui também, ó, temperatura inicial, TI, menos 10 graus Celsius, e a temperatura final, TF, igual a 20 graus Celsius. Então, ó, temperatura inicial é negativa, menos 10, e a final é 20 graus Celsius, positiva, tá? Já separamos os dados, agora vamos lá as fórmulas, certo? Bom, eu quero saber primeiro, né, qual é a capacidade térmica e o calor específico. Só que o seguinte, para mim achar a capacidade térmica, a fórmula que eu uso para conseguir encontrar a capacidade térmica, eu tenho que usar o calor específico. Então, eu não posso resolver agora primeiro a capacidade térmica. Eu tenho que encontrar primeiro o valor do calor específico. Por quê? Porque para achar a capacidade térmica, eu preciso do calor específico. Tá? É só você recordar da fórmula lá. Tá? Então, vamos lá. Qual é a equação fundamental da calorimetria? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Certo? Vamos lá substituir então aqui, ó. Qual é o valor do calor que ele recebeu? 300 é igual. Qual é a massa? 50 vezes. Qual é o valor do calor específico? Não sei, é o que eu quero encontrar. C vezes ΔT. Bom, pessoal, ΔT será a temperatura final, que é 20, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Certo? Continuando. 300 é igual a 50 vezes C vezes 20 menos 10. Vai ser que, se é menos com menos, o que vai acontecer? A gente vai torná-lo positivo, né? 20 menos 10 vai dar 30. Continuando. 300 é igual. Vamos ver quanto que dá 50 vezes 30. 50 vezes 30 é 1.500. 1.500 vezes C. Observe que o C é o que eu quero encontrar. Nós vamos agora isolar o C. Czinho é igual
a 300 dividido por 1.500. Por que dividido? Porque 1.500 está multiplicando por C. Se eu vou passar para cá, eu passo trocando também o sinal. Onde era vezes, fica dividido. C é igual a 300 dividido por 1.500, 0,2. Bom, deu 0,2 o meu calor específico. Só que eu tenho que lembrar da medida do calor específico, que é 0,2 caloria por grama vezes graus Celsius. Certo? Então, eu achei o calor específico do problema. Agora vamos achar a capacidade térmica. Czão. Capacidade térmica não é o C maiúsculo? C maiúsculo é igual a M vezes Czinho. Então vamos lá. Capacidade térmica é igual a massa é 50 vezes o calor específico que eu acabei de encontrar, que é 0,2. Então a capacidade térmica vai ser 50 vezes 0,2, que vai dar 10. O quê? Qual é a medida de capacidade térmica? 10 calorias por grau Celsius. Então encontrei o valor do calor específico e depois da capacidade térmica. Por que eu tive que achar o valor do calor específico primeiro, aqui em cima? Porque para mim achar a capacidade térmica, eu preciso do valor do calor específico, que vai entrar na fórmula da capacidade térmica, tá bom? Bom, segunda questão aqui, gente. Vamos lá. Um sólido de calor latente de fusão 120 calorias por grama recebe 72.000 calorias até sua fusão total. Determine a massa do sólido. Eu não estou falando de calor latente. Se eu estou falando de calor latente, então eu vou usar a fórmula do calor latente, que é igual a M vezes L. Perceberam que deve entrar essa fórmula do calor latente porque eu estou falando justamente do calor latente, tá certo? Então é essa fórmula que vamos usar. Vamos aos dados do problema? Vamos lá. Um sólido de calor latente de fusão, 120 calorias por grama. Então, calor latente de fusão, ó, L de fusão. O que é esse L? Calor latente, fusão. Calor latente de fusão é igual a 120 calorias por grama. Ele recebe 72.000 calorias. Então, 72.000 calorias é o valor do Q, do calor recebido. 72.000 calorias. Bom, aplicando a fórmula agora. Que calor latente é igual a massa vezes calor latente de fusão. Bom, qual é o valor do calor que ele recebe? 72.000 é igual. Qual é a massa? Não sei. Ó, determine a massa. É o que eu quero encontrar. Repito, M vezes. Esse L é o que mesmo? Calor latente de fusão. Qual é o valor do calor latente de fusão? 120. Bom, se eu quero achar a massa, eu vou isolar o M. M é igual a 72.000. Se eu estou multiplicando a massa, eu vou dividir aqui, trocando, né, o sinal da conta, por 120. Corta o zero de cima com o de baixo. M vai ser igual a 7.200 dividido por 12, porque eu cortei os zeros embaixo e em cima, certo? Que vai dar 60. A massa não é em gramas? Resposta, 60 gramas.
Exemplo número 3. Bom, perceba o seguinte. Um corpo de 400 gramas e calor específico sensível. Então, esse calor específico é de 0,20 calorias por gramas vezes graus Celsius. A uma temperatura de 10 graus Celsius é colocado em contato térmico com outro corpo, que tem outra massa, que tem outro calor sensível, que está em outra temperatura. Então, percebam que eu estou colocando dois corpos juntos em contato, tá certo? Sendo que o corpo 1, ele tem 400 gramas e um calor sensível de 0,20 calorias por grama grau Celsius. E o corpo 2, ele tem 200 gramas e calor sensível de 0,10 calorias por grama grau Celsius, tá? E ambos também têm temperaturas diferentes, 10 no primeiro e 60 no segundo corpo. Então, se eles estão em temperaturas diferentes, eles vão tender naturalmente ao equilíbrio térmico, que é igualar a temperatura. Esse equilíbrio térmico é a temperatura final do problema. Então, a temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de... Então, se vai atingir o equilíbrio térmico, vai igualar a temperatura. Então, nós vamos lá na equaçãozinha do equilíbrio térmico, que diz o quê? Q1 mais Q2 igual a zero. Ou seja, se está em equilíbrio térmico, tudo vai se igualar a zero. Então, vai ser nulo, tá certo? Bom, o que significa Q1 mais Q2 igual a zero? Significa dizer que o calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 tem que ser nulo, porque eles vão estar em equilíbrio térmico, tá? Então, vamos encontrar isso aí. Dentro dessa fórmula aqui, nós vamos desmembrar e achar a temperatura final, tá certo? Vamos lá? O que acontece, pessoal? Olha só. Vamos fazer separadamente aqui, ó. Corpo 1. E aqui, corpo 2. O corpo 1, vamos lá. Qual é a massa do corpo 1, chamada de M1? É igual a 400 gramas. Qual é a temperatura do corpo 1? Temperatura inicial, tá? Do corpo 1. TI1, temperatura inicial do corpo 1. É quanto? 10 graus Celsius. Qual é agora o calor específico do corpo 1, chamado de C1? 0,20. Então, nós temos, para o corpo 1, a massa do corpo 1 é 400 gramas, a temperatura inicial do corpo 1 é 10 graus Celsius e o calor específico do corpo 1 é 0,20 calorias por grama grau Celsius. Vamos agora fazer o mesmo para o corpo 2. No corpo 2, M2, massa do corpo 2, 200 gramas. O TI2, temperatura inicial do corpo 2, é 60 graus Celsius. E o calor específico do corpo 2, o C2, é 0,10 calorias por gramas grau Celsius, tá? Então, ó, M2 é a massa do corpo 2, 200 gramas. TI2 é a temperatura inicial do corpo 2, 60 graus Celsius. E C2 é o calor específico do corpo 2, que é 0,10, tá certo? Bom, continuando aqui. Eu fiz isso aqui para a gente separar, para aplicar na equação aqui, tá? Na equação do equilíbrio térmico, certo? Então vamos lá, gente. O que significa a temperatura TE? Eles vão chegar a uma temperatura final E. Temperatura final E. Esse E é de equilíbrio. É o que? É a temperatura final, ou seja, a temperatura de equilíbrio.
certo? É isso que nós temos que encontrar. Então o problema é pedir o quê? A temperatura final, ó, que é o quê? TFE, temperatura final de equilíbrio, é igual a interrogação, tá certo? Então vamos lá. Aplicando a fórmula, qual é a equação fundamental da termodinâmica? Vamos lá? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Não é isso? Só que o seguinte, nós vamos aplicar essa fórmula para os dois corpos, né? Nós vamos aplicar essa fórmula para o corpo 1 e vamos aplicar essa fórmula também para o corpo 2. Então ficará assim, ó. Q1 é igual a M1 vezes C1 vezes ΔT1. Q2 é igual a M2 vezes C2 vezes ΔT2. Continuando. Então vamos lá, gente. Q1 é igual. Vamos ver a massa do corpo 1. 400 vezes temperatura do corpo 1 vai ser TF, né? Aliás, pessoal, vamos divulgar aqui rapidinho o seguinte, olha só. Vamos voltar aqui. Então aqui a gente chegou aqui, ó, a equação fundamental da calorimetria está aqui, que é igual a M vezes C vezes ΔT. O calor do corpo 1 é igual à massa do corpo 1 vezes o calor específico do corpo 1 vezes variação da temperatura do corpo 1. O calor do corpo 2 é igual à massa do corpo 2 vezes o calor específico do corpo 2 vezes variação de temperatura do corpo 2. Por que eu coloquei duas vezes? Porque eu quero achar o Q1 e o Q2 e depois igualar eles a zero. Então o Q1 está aqui, é o mesmo, Q2 é esse aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, Q1. Q1 é igual. Qual é a massa do corpo 1? 400 vezes calor específico do corpo 1, 0,20 vezes qual é a variação de temperatura do corpo 1? A gente não sabe, a gente sabe só a temperatura inicial, que é 10. A gente sabe a temperatura final? Não, a gente quer encontrar a temperatura final. Então ficará assim, ó, vezes TF, que é a temperatura final de equilíbrio, menos 10, que é a inicial. Q2. Q2 é igual massa do corpo 2, 200, vezes calor específico do corpo 2, 0,10, vezes temperatura final do corpo 2, a gente não sabe. Então a gente vai fazer o quê? Mesma coisa, temperatura final de equilíbrio menos a inicial, que é quanto? 60. Vamos virar a folha aqui pra gente continuar, tá bom? Então olha só, como é que vai ficar? Ficou assim, pessoal, ó. Q1 é igual a 400 vezes 0,2 vezes temperatura final de equilíbrio menos 10, né? E o Q2 ficou 200 vezes 0,1 vezes temperatura final menos 60, certo? Pela lei do equilíbrio térmico, nós vamos somar as duas e igualar a zero. Então, ó, Q1 mais Q2 é igual a zero. Vamos colocar isso aqui na fórmula. Q1 é isso daqui e o Q2 é o de baixo, né? Vamos lá? Q1, 400 vezes 0,2 vezes TF menos 10 mais, Q1 tá aqui embaixo, mais da fórmula Q2, que é 200 vezes 0,1 vezes
TF menos 60 igual a zero. Vê se não está a mesma coisa de cima. Q1 mais Q2 igual a zero. Q1 mais Q2 igual a zero. Certo? Nós vamos fazer aqui, ó, a multiplicação. 400 vezes 0,2. Quanto dá 400 vezes 0,2? 80, né? 80, ó, então aqui, ó, essa multiplicação aqui dá 80, tá aqui. Vezes TF menos 10 mais, vamos fazer aqui também, 200 vezes 0,1, que dá quanto? 20. Então aqui deu 20 vezes TF menos 60 igual a zero. Agora eu vou fazer o que, pessoal? Olha só, propriedade associativa da multiplicação. Ó, nós vamos fazer a propriedade associativa. Ó. Esses e esses. Esses e esses. Ó, 80 vezes TF, 80 TF é. 80 vezes 10, 800. Então, ó, 80 vezes TF, 80 TF é menos, repito o sinal, menos 80 vezes 10, 800. Mais 20 vezes TF, 20 TF é 20 vezes 60, 1.200. Menos, né? Aqui está o menos, ó. 20 vezes 60, 1.200. Então, 20 TF menos 1.200 igual a zero. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos isolar somente o que está com TF é 80 mais 20, 100. 100 TF é, né? Mais, vamos ver aqui, menos 80, menos 1.200, mais 1.200, igual a zero.